Fala galera, chegamos aí para mais uma resenha com todos vocês. Queria pedir já antes de começar esse vídeo, falar para vocês aí deixar seu like, você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal. Valeu galera, vamos falar um pouco aí dessa dura e difícil classificação do Vasco para a semifinal aí da Copa do Brasil. A gente sabe que as semifinais já foi concretizada, né? Ontem o Atlético Mineiro eliminou o São Paulo e o Flamengo eliminou o Bahia. Então as semifinais da Copa do Brasil, de um lado fica Flamengo e Corinthians e do outro lado Galo e Vasco, né? Essas semifinais só vai ocorrer entre o dia 2 de outubro ao dia 17, tanto jogo de ida como de volta. E a gente tem aí, né, essa sequência de jogos pelo Brasileirão, enquanto aguardamos a semifinal da Copa do Brasil. Pegamos um adversário difícil, mas eu acho que um adversário que a gente já provou algumas vezes, que ganhamos eles lá, ganhamos eles em São Januário, perdemos para eles. Eu acho que nesse Brasileirão a gente perdeu o jogo lá e empatou o jogo aqui dentro de casa. Então é um adversário que não vem muito bem, é um adversário que nas Copas está até bem, mas no Campeonato Brasileiro está fazendo mais ou menos a mesma campanha que a gente está fazendo. Então é um adversário que o Vasco tem tudo para conseguir avançar e chegar em uma final da Copa do Brasil. O Vasco teria 2 duelos aí contra rubro-negros. A gente já conseguiu se classificar, que foi contra o Furacão, né, lá na Liga Arena. E agora a gente tem no domingo um jogo contra o Flamengo, um clássico que pede a revanche depois do primeiro turno, né? Primeiro turno que foi um turno muito complicado. Mas mais à frente eu vou falar um pouco mais desse jogo. Mas eu queria valorizar alguns personagens aqui do Vasco que não são muito valorizados, cara. Muitos felizes aí com o Payet, com a vinda do Payet, do Coutinho, mas quando o circo fecha, quando o Vasco realmente precisa de resolver o problema, são sempre os mesmos personagens que aparecem. O Léo Jardim no gol, que fez mais uma baita de um jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, defendeu muitos lances que eram claros de gol, um chute de dentro da área já do Zapelli, no chão, difícil, ele tira com a mão, ele pegou um pênalti do Canóbio, o pênalti que deu a nossa classificação, tá? Outro jogador que tem que ser muito valorizado é o Pablo Verratti. A diretoria está de parabéns e foi uma contratação da 77 e a gente tem que dar aqui a mão à palmatória porque foi uma baita de uma contratação. É um centroavante que para mim, hoje no Brasil, tem até outros que tecnicamente são melhores, mas eu nunca vi um atacante cabecear tão bem e ter tantas participações de gol como o Verratti, tá galera? Para mim, um centroavante que tem sido essencial para o Vasco, briga muito, um líder, organizou o time o tempo todo gritando, pedindo para os jogadores manter a cabeça do lugar. Empata o jogo, que eu quero dizer, o Vasco fez estava 2-1 Atlético Paranaense, mas no primeiro jogo tinha sido 2-1 Vasco, e leva a competição para o pênalti. E na hora de finalizar lá o pênalti, faz o gol que dá a classificação para o Vasco. Outro jogador aqui também que a gente tem que valorizar muito é o Lucas Piton. Todos os jogos do Vasco, semifinal, quartas de finais, oitava de finais, quarta de finais, fase de mata-mata, sempre participou de gol dos Vasco. Então, esses 3 personagens aqui sempre decide pra gente, sempre tá lá decidindo, e a gente tem que valorizar esses caras, tá? Eu sei que a torcida do Vasco é muito carente por um cara diferente no meio de campo, tem pessoas aí que idolatram o Payet, é um bom jogador,
é um jogador com muita técnica, principalmente em lances de efeito, faz muito bem, mas quando mesmo a gente precisa para decidir, quem decide são esses jogadores citados. Vou abrir uma outra aspa aqui para falar do treinador Paiva. Quando estava 2-0 o Vasco, tinha gente no grupo do Vasco que a gente tem, falando, será que não é a hora do Paiva sair? Será que não é a hora do Paiva ser trocado, chamar um treinador? Cara, confie no trabalho do Paiva. O Paiva vem de 10 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Os números do cara dizem quem o cara é. Depois que o Paiva entrou, teve algumas contratações? Até teve, mas ele conseguiu fazer aquele mesmo time que tinha tomado no primeiro turno de 6-1 do Flamengo, o que tinha tomado de 4-0 do Criciúma, jogar bola. Então vamos dar a credibilidade pro Paiva, vamos ficar com esse treinador até o final. Ele faz algumas coisas, principalmente aqui nesse jogo contra o Atlético Paranaense, ele fez algo que não me agradou muito. E eu espero que ele não faça isso contra o Flamengo, que foi colocar o Esforza no lugar do Matheus Cocão. Muitos vão falar, Daniel, pô, o Matheus Cocão não tá jogando nada. Ok. Mas em um jogo que a gente iria se defender mais do que atacar, para esse tipo de jogo melhor seria o Matheus Cocão, tá? Agora, para um jogo que como foi o segundo tempo, já estava 2-0 para o Atlético Paranaense, e a gente precisava de um meio de campo que ajudasse mais, um meio de campo que tinha uma saída de bola melhor, para fazer essa bola chegar melhor ao Veguete, aos atacantes que estavam lá na frente, aí sim a gente colocaria o Esforza. O Esforza está conseguindo entender mais a função dele de marcar como volante, tá? Mas não tem a mesma pegada e a mesma vontade do Matheus Cocão. E isso faz a diferença. O Vasco perdeu muitos jogos nessa temporada por falta de uma pegada mais firme no meio de campo. E o melhor jogador que a gente tem até agora para essa função é o Matheus Cocão. Já que eu estou falando de volante, eu vou abrir uma aspa aqui por um jogador que foi muito criticado, principalmente por mim, que é o Hugo Moura. Vem fazendo jogos muito bom, tem sido essenciais ali, essencial ali no meio de campo do Vasco. É um jogador que vem com bom passe, é um jogador que vem participando de gols, é um jogador que vem sido decisivo em algumas competições. Então, na minha opinião, o Hugo Moura vem sendo essencial aí no meio de campo do Vasco. E quando ele não tá, tem sido um Deus nos acuda. Então, abrir essa aspa aí para falar desses jogadores, tá, galera? Desses jogadores no individual aí, que na minha opinião são jogadores que a torcida tem que olhar com um pouquinho mais de carinho, que são jogadores que têm dado uma resposta muito eficiente para o time do Vasco. Dito isso, vamos virar a chavinha da Copa do Brasil e vamos falar um pouco do nosso próximo jogo, que é contra o Flamengo às 6h30 da noite no domingo, tá? Para esse clássico, o Vasco vai de força máxima. A única diferença é que o nosso João Vitor está suspenso, tomou cartão amarelo, está suspenso desse jogo, mas o restante vai com toda a força. O Coutinho, que é a dúvida, muita gente se pergunta se ele vai jogar, tá? O Coutinho já era para ter voltado, mas aí pegou Covid, e aí ele está se tratando, né, a sua parte física. Inclusive ele comprou uma máquina, a mesma máquina do Cristiano Ronaldo, que é uma máquina que coloca a eficiência aí dos músculos e tudo mais, e ele tem dormido dentro dessa máquina, tem se esforçado muito para voltar a ajudar o Vasco. A questão de ele não estar conseguindo ajudar o Vasco nessa volta tem incomodado muito o Coutinho, e ele está fazendo de tudo para se recuperar fisicamente, para poder estar ajudando o clube. Ainda é um ponto de interrogação, ainda é uma dúvida se ele vai para o jogo ou se ele não vai, tá? Mas é certo do Vasco ir com força máxima para esse jogo, e espero que o Vasco faça um bom resultado. Galera, amanhã, às 3 horas da tarde, a gente vai estar fazendo aí uma live, juntamente com outro canal. Então, conto com vocês nesse horário marcado, amanhã, 3 horas da tarde. Valeu?
esse foi aí o pós-jogo aí do Atlético Paranaense e Vasco na Copa do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e, se for novo, se inscrever no canal. Valeu!